Olá, eu sou o professor Ronaldo, estou aqui para conversar com você sobre questões do ENAD. A gente vai tratar agora da questão 8 da prova ENAD, do exame ENAD do curso de administração. É uma questão genérica, né? Não é uma questão específica do curso, mas é uma questão muito interessante, tá? Uma questão que nos faz aí pensar sobre temas atuais, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo é a gente perceber que existe um gráfico aqui, né? Existe um gráfico, um planisfério, uma boa parte do planisfério, com destaque para as cores azuis. Aqui o mapa da França, né, destacado em azul, e aqui bolinhas azuis indicando o quê? Indicando a localização de pais, né, ou países de origem de pais de jogadores da seleção francesa na última Copa do Mundo. Então é isso que está escrito aqui em cima, olha só. Seleção multicultural, é a seleção francesa, né? Países de origem dos pais dos jogadores da França. Tá bom? A gente está vendo esse pedaço do mapa ampliado aqui embaixo, né? Então vamos lá. Observe que você tem o Kanté do Mali, você tem Tolisso do Togo, o Mbappé que fez muito sucesso, né? Tem os pais argelinos, né? Aqui indicando a Argélia. São todos franceses, mas os pais deles são imigrantes, né? Imigrantes, muitos deles africanos, alguns do Marrocos, né? Aqui América Latina, Haiti, América Central, Portugal, Alemanha, etc. Tá bom? Então esse é o tema da questão, né? A presença de jogadores estrangeiros, a questões multiculturais, né? Na França e no mundo que a gente está vivendo hoje. Então vamos lá. A seleção francesa, participante da Copa do Mundo de Futebol de 2018, composta de 19 jogadores, filhos de imigrantes da África e de outros países da Europa, foi mais multicultural que o elenco campeão da Copa de 1998. Existem mais jogadores filhos de imigrantes hoje, né, do que havia 20 anos atrás. Apenas o goleiro Lloris, o lateral Pavard, o atacante Giroud, o meia Talvin não se encaixam nessa descrição. Tal composição suscitou inúmeros debates acerca da presença de imigrantes na sociedade francesa e do multiculturalismo na Europa. A perspectiva multicultural se contrapõe à xenofobia, né, o ódio aos estrangeiros, né, o racismo, a islamofobia, países islâmicos, né, entre outras formas de segregação humana, sobretudo de imigrantes e de seus descendentes. Então, essa última parte aqui do enunciado é mais importante, né? A perspectiva multicultural que se enxerga, né, na composição dos jogadores, né, da seleção francesa, perdão, se contrapõe à xenofobia, o racismo, a islamofobia, entre outras formas de segregação. Quer dizer, de um lado, os melhores jogadores que atuam na França hoje, né, são filhos de imigrantes, né, e ao mesmo tempo a imigração é vista com ódio, né, com receio, com todo tipo aí de segregação humana que a gente inclusive tem visto, né, muitas vezes em manifestações e coisas que a gente vê pela televisão, tá bom? Então, dessa diferença, desse conflito, né, entre o que há de melhor está na seleção francesa, o que há de melhor em futebol está na seleção francesa e são filhos de imigrantes, tá? Então aqui existem 5 alternativas, a gente vai detectar, né, qual a alternativa correta. Então, primeira alternativa, a admiração dos torcedores pelos jogadores da seleção francesa evidencia a redução do preconceito de cidadãos franceses contra descendentes de imigrantes. Não é verdade, né? Os torcedores admiram os jogadores da seleção francesa, mas não são eles que escolhem os jogadores, né? E mesmo que fossem eles, né, não existiria uma relação direta entre redução de preconceito e presença de filhos de imigrantes, né, na própria seleção. Tá, isso não há uma relação direta entre uma coisa e outra. A gente está falando de futebol, está falando de esporte, né? E mesmo que o povo escolhesse os melhores jogadores e fossem esses mesmos, né? Isso não significaria diminuição de preconceito. A gente está no campo do esporte. Item B. O aumento do número de jogadores filhos de imigrantes, a gente viu que aumentou muito, né?
e ampliação da diversidade de nacionalidades ameaçam a perpetuação dos valores e da tradição do povo francês. Bom, o aumento de número de jogadores ameaçaria os valores e as tradições francesas, né? Também não faz sentido uma afirmação dessa, tá? Aumento do número de jogadores e a perda das tradições do povo francês. Ali é técnica esportiva, né? Futebol, tá? De alguma maneira, alguns podem até acreditar, né? Que haver, por isso que houve tanto debate, né? No sentido de que se há filhos imigrantes na seleção, isso é um mau sinal, vamos dizer assim. Na realidade, o que se busca é justamente o contrário, né? Portanto, o item B está errado. Item C. A inclusão de jogadores de origem árabe e africana na seleção francesa teve o efeito imediato de minimizar visões e interpretações equivocadas dos efeitos da imigração, como desemprego e pobreza. O fato de haver jogadores filhos de imigrantes diminuiria essa visão sobre os efeitos da imigração? Mais uma vez, não são áreas muito distintas, né, muito distantes umas das outras, tá? Isso não sinaliza diminuição de desemprego, pobreza ou visões de desemprego e pobreza, porque você tem mais jogadores filhos de imigrantes representando a nação, né, num torneio internacional. A presença de jogadores franceses de origem africana sinaliza a efetiva integração dos imigrantes e de seus descendentes à sociedade francesa, após longo processo de incentivo à inclusão social de estrangeiros no país. Mais uma vez, não é o povo que escolhe os jogadores, né? E os melhores são filhos de imigrantes, isso não significa uma diminuição do preconceito, né? Ou sucesso de programas de incentivo à inclusão social. Tá bom? Portanto, item D, errado também. Item E. A composição da seleção francesa aponta para a importância da perspectiva multicultural. Sem dúvida, né? Composição da seleção aponta para a perspectiva multicultural. Isso é uma realidade, em que se valorizam as formas de convívio entre os diferentes, mediação de conflitos identitários, né? E o exercício da alteridade. Alteridade aqui no sentido de interdependência entre as pessoas, tá? Então, vamos lá. Composição da seleção francesa aponta para a importância da perspectiva multicultural, em que se valoriza as formas de convívio entre os diferentes. É verdade, porque se você tem jogadores de mais qualidade, né, praticando o esporte de mais qualidade, filhos de imigrantes, praticando o esporte mais popular do país, você tem aí uma perspectiva, né, do quão rica é o multiculturalismo nesse sentido, né, de você ter filhos de imigrantes ajudando a construir uma nação e na realidade aqui, nesse caso, né, especificamente, ajudando a compor o que existe de melhor em termos de jogadores, a melhor seleção de jogadores de futebol na França. Tá? Então, haver essa situação de multiculturalismo, né, filhos de imigrantes de diferentes países, né, você tem aí uma perspectiva de que vale a pena a mediação de conflitos e o convívio entre os diferentes, que afinal compõem o que há de melhor. Tá bom? Então, portanto, a alternativa E corresponde à alternativa correta da questão 8 da prova ENAD, né, que foi uma prova, uma questão, né, de interesse geral, uma questão geral não específica da prova de administração. Importante frisar aqui, interpretação do gráfico, né, uma certa paciência para a leitura do gráfico e uma certa paciência para a leitura do enunciado também, né, e perceber que algumas coisas que são ditas nas alternativas não fazem parte do enunciado. Por exemplo, inclusão social, incentivo à inclusão social de estrangeiros no país. Isso não está escrito, né? Abalo das tradições do povo francês, né? Essa é uma visão do ódio, né? Uma visão da xenofobia, etc. E isso está presente nas alternativas. Tá bom? Então, com alguma paciência, você conseguiria certamente acertar essa questão. Ok?